Queridos irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Meu nome é Tereza Canali e a lição hoje, que é a lição 7, ela tem como tema Agenda para Adoradores. Ela é baseada nos capítulos de 21 até 27 do livro de Levítico. Antes de darmos início ao estudo, vamos orar. Senhor Deus, Paizinho querido, aqui estamos, Senhor, com o intuito de aprender mais de Ti, Senhor, e cada vez Te louvar, porque só Tu és digno de louvores. Te pedimos que Tu nos dê entendimento, Senhor, que Tu abra nossas mentes e nossos corações, Deus, para que possamos entender aquilo que Tu queres para nossas vidas através desse estudo. Te entregamos nossas vidas, Senhor, te pedimos que Tu cuide de nós, continue cuidando de nós, continue nos guardando, nos protegendo, como Tu sempre fazes, Deus. Te pedimos que Tu esteja conosco agora no decorrer desse estudo. Amém. Bom, conforme eu falei, é a agenda para adoradores. Como ele é baseado em Levítico, Levítico é um livro do Antigo Testamento que não é geralmente muito estudado. Talvez você pode já ter se perguntado, por que eu vou estudar o livro de Levítico, já que ele mostra várias regras e elas já foram abolidas com a vinda de Cristo? Ou, quem tem que se preocupar com isso são só os teólogos, eu vou me basear mais no Novo Testamento. Mas não é bem assim. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus para nos dar tudo o que nós precisamos saber. O livro de Levítico 11:45, por exemplo, nos mostra um dos objetivos deste livro. Leiamos este versículo. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Ou seja, o livro de Levítico, ele dá as ordenanças para que o povo, ou seja, nós, nos dias de hoje, sejamos santos, porque o Senhor é santo. Este livro, eu posso dizer que ele é um verdadeiro manual à santidade. O livro de Esdras, no versículo 6:18, já cita a importância desse livro. Ele diz: e puseram os sacerdotes nas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. Ou seja, ele está falando sobre o livro de Levítico, que dá as ordenanças, a importância de o que os levitas deveriam fazer no santuário. Vamos falar agora sobre o Levítico 21. Ele trata de altos padrões morais e espirituais que são exigidos dos sacerdotes. Na verdade, são exigidos de todos nós, crentes no Senhor. O versículo de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, também fala sobre isso, sobre essas exigências. Diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento. Ainda no Novo Testamento, 2 Crônicas 19:9, lemos: deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Observe que esses versículos, complementando sobre Levítico 21, que trata das ordenanças de como os sacerdotes deveriam ser, com altos padrões morais e espirituais, observe que esses versículos que eu acabei de ler, eles ratificam isso, quer dizer, eles confirmam que não só para os sacerdotes, mas para todos os crentes, ou seja, observar essas normas contidas em Levítico 21 serve para nós. Então, estudar o livro de Levítico também, dentre outras coisas, nos mostra que devemos ser santos, devemos nos santificar, nos entregar ao Senhor. Já em Levítico 22,
Eu destaquei 2 pontos aqui, são outros, mas como não dá tempo de falar sobre tudo, que são vários capítulos, eu destaquei apenas dois tópicos. Levítico 22 nos conclama a não profanar a igreja do Senhor. Devemos estar limpos de coração ao nos apresentarmos diante do altar. O versículo 15 de Levítico 22 nos diz: não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Aqui, de uma maneira mais específica, mostra que os sacerdotes, as pessoas determinadas por Deus, poderiam comer das ofertas. Mas, trazendo isso para os nossos dias, não podemos profanar o altar do Senhor. Temos que ter cuidado. Como que nós estamos ao chegar para adorar ao Senhor na casa de Deus? Como está o nosso coração? Será que nós temos alguma contenda ainda não tratada com o nosso irmão? Será que nós estamos com rancor no coração? Como será que está a nossa vida para chegar ali? Será que eu estou sendo fiel no trabalho, fiel nos meus relacionamentos pessoais? Será que eu estou tratando com o devido valor os pastores, os diáconos de minha igreja? Ou seja, quando eu chego à presença do Senhor, que na verdade é toda hora, mas de uma maneira mais específica, quando eu estou à presença do Senhor na casa de Deus, eu tenho que ter muito cuidado como está o meu coração. Porque vocês imaginam, como uma pessoa vai ofertar ao Senhor, ela vai ali entregar o dízimo. Não é um simples fato chegar ali e depositar um dinheiro, não é isso. É um momento de adoração, é um momento de entrega. Imagine que uma pessoa chegue ali, por exemplo, para ofertar, colocar no gasofilaço uma quantia obtida de formas ilícitas. Eu fraudei alguma coisa e eu obtive uma grande vantagem, então eu vou, para ser perdoado, por exemplo, ofertar uma quantia ao Senhor? Claro que não, óbvio que isso daí não vai ser aceito como oferta. Ou ainda, eu mesmo sabendo que um cristão não deve participar de jogos de azar, eu vou lá, jogo na loteria e se eu ganhar, eu vou então pegar uma parte daquilo ali e ofertar ao Senhor? Claro que não, não é uma oferta aceita por Deus. Deus não quer de nós nosso dinheiro, Deus quer a nossa adoração. Ele quer que sejamos fiéis em ofertar. Devemos ofertar ao Senhor o nosso melhor. Levítico 22, dos versículos 21 até 23, nos diz: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de votos ou como oferta voluntária, aí ele continua dizendo um pouquinho mais à frente, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. Ou seja, ali como era uma oferta de holocausto, um animal ofertado ao Senhor, aquele animal devia ser sem mácula, sem defeito. E como trazer isso para os nossos dias, já que não fazemos mais holocaustos? Quando levamos a nossa oferta ao Senhor, ela deve ser uma oferta voluntária, porque senão Deus não aceita, e ela deve ser o nosso melhor, para que possa ser aceitável pelo Senhor. Então eu preciso fazer o meu melhor. Então não posso, se eu tenho uma coisa ruim, uma coisa boa, eu não posso ofertar ao Senhor uma coisa ruim. Eu preciso ofertar o meu melhor, o melhor da minha vida, o melhor do meu tempo, o melhor do meu salário. Eu preciso primeiro ofertar ao Senhor, para depois pagar as minhas despesas e usar o meu dinheiro. Mas primeiro ofertar ao Senhor, tem que ser as primícias da minha vida, de tudo. Ou seja, para apresentar um culto agradável ao Senhor, precisamos nos santificar. Nós já lemos em Levítico 11, 45, na lição passada, que a palavra de Deus nos diz que devemos ser santos,
pois o Senhor é santo. E essa palavra também aparece em 1 Pedro 1, versículos 15 e 16, que nos diz: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nos mostra que devemos ser santos para poder estar na presença do Senhor. Agora, vamos para o próximo capítulo, Levítico 23, que fala das festas anuais, as festas solenes, as festas fixas. Falaremos brevemente sobre algumas dessas festas e vamos ver que elas tinham como objetivo agradecer ao Senhor em reconhecimento ao livramento que Ele deu e continuava a dar a Israel. Falaremos, por exemplo, sobre a festa do sábado, Levítico 23. Diz: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado de descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então, nos mostra que temos que dedicar um dia ao Senhor. No nosso caso, agora, dedicamos o domingo ao Senhor. É santo, é solene. Devemos cuidar das coisas de Deus no domingo. Também vamos falar da festa da Páscoa. Ela é um memorial que antes fazia alusão à redenção e à saída do povo de Deus do Egito. E atualmente, nessa data, nós comemoramos a ressurreição de Cristo, que é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5:7 diz: lançai fora o velho fermento, que é o pecado, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então a nossa Páscoa, Cristo, então ela continua, devemos continuar comemorando a nossa Páscoa, que é Cristo. Falaremos agora sobre a festa dos pães asmos, ou seja, dos pães sem fermento. Ela começava imediatamente após a Páscoa. Marcos 14:1 nos diz: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Nela eram ofertadas as colheitas de cevada. Então, nessa festa eram ofertadas colheitas de cevada. Essa festa ela faz menção ao momento de aflição que o povo sofreu ao sair do Egito. E, muito mais do que o momento de aflição, ela fala sobre o livramento dado por Deus nesse momento. Deuteronômio 16, versículo 3 diz, que é o motivo desta comemoração: comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saístes da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida do dia em que saístes da terra do Egito. Então está mostrando aqui que devia ser feito aquela festa anualmente para que o povo pudesse se lembrar da aflição e muito mais do livramento dado por Deus. Números 28:18 nos diz: no primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas apresentareis oferta queimada e holocausto ao Senhor. Assim oferecereis cada dia por 7 dias. Então, está mostrando aqui que devia ser ofertado ao Senhor durante toda a festa, oferta queimada e holocausto. Vamos falar agora da festa das primícias. Durante essa festa eram trazidas e ofertadas ao Senhor as primeiras colheitas do fruto da terra, de todos os frutos da terra. Observe que essas festas todas, elas são em agradecimento, em reconhecimento às grandes bênçãos dadas por Deus para aquele povo e para nós atualmente. Levítico 23:10 diz: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes as suas messes, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Então, mais uma vez falando, está nos mandando ofertar o nosso melhor. Lembra da viúva pobre, que apesar de ter ofertado pouquíssimas moedinhas, ela estava dando o melhor dela. E uma outra pessoa que estava ao seu lado
ofertou muito dinheiro e Deus não recebeu da mesma maneira que Deus recebeu a oferta da viúva pobre, que ela deu tudo que ela tinha, ela deu o seu melhor. Falaremos agora da festa de Pentecostes. Essa festa, ela acontecia 50 dias após a Páscoa e ela tinha sacrifícios. Nela eram feitos sacrifícios de expiação de pecados e também como oferta de gratidão pela colheita, que agora era a colheita de trigo. Então era uma festa que era para agradecer a colheita. Uma das coisas era para agradecer a colheita e sacrifícios de expiação também, de pedir perdão dos pecados. A festa de Pentecostes, a primeira que aconteceu imediatamente após a ressurreição de Cristo. Nesta festa foi derramado o Espírito Santo de Deus sobre todos os que criam, em cumprimento às promessas feitas tanto lá no Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Joel, que diz: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a terra. E além disso, também no Novo Testamento, por exemplo, em João 14, 16 e 17, lemos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo de Deus, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, inicialmente essa festa, ela era como oferta, uma gratidão pela colheita, e depois, após a vinda de Cristo, ela começou a ter uma outra coisa, outra representação, e aqui é o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre todos nós que cremos. E o Espírito Santo de Deus continua, não só naquele dia, ele continua habitando em nossos corações. Essa festa dos Pentecostes era a última das 3 grandes festas anuais obrigatórias para os judeus. Nesse período, eles deixavam as suas casas e construíam cabanas com galhos, com folhas, e essa festa, conforme eu já falei, ela marcava o fim da colheita. Por isso ela também era chamada de festa das colheitas. E será que esse versículo 23, Levítico 23, 31, que diz: é estatuto perpétuo pela geração de vocês, está falando sobre as festas, que é o estatuto perpétuo? Será que esse versículo está mandando que eu continue a fazer aquelas festas do Antigo Testamento ainda hoje, já que o versículo 23 está dizendo que é estatuto perpétuo pela geração de vocês? Bom, as respostas a esta pergunta, elas se encontram em diversos versículos da Bíblia. Vamos analisar alguns versículos. Levítico 23, 10 e 11 diz: trareis um molho das primícias de vossa messe ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor, para que vocês sejam aceitos. Então, a pessoa chegava lá, entregava na mão do sacerdote, e ele movia o feixe para que aquele que estava ofertando pudesse ser aceito. Só que, quando nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, já somos aceitos como filhos de Deus. Não precisamos mais da intervenção de ninguém, de nenhum sacerdote, para sermos aceitos pelo Senhor. Não precisamos de mais ninguém. Cristo é o caminho, o único caminho entre nós pecadores e Deus. Eu não preciso mais de um sacerdote para entregar a minha oferta de amor, a minha oferta ao Senhor. Não preciso mais disso, eu não preciso mais fazer dessa maneira como eram nas festas citadas em Levítico. Ainda em Levítico 23, 19 diz: ofereçam também um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como oferta pacífica. Bom, Jesus, ele expiou os nossos pecados na cruz definitivamente. Eu não preciso mais de bode, de cordeiro, de holocausto, de nenhum outro animal para isso. Jesus é o cordeiro puro, imaculado. Eu não preciso mais
ofertar. Então, eu não preciso mais fazer isso que está escrito aqui em Levítico. Colossenses, agora, 2,16 diz, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, tá dizendo aqui em Colossenses que essas festas, elas eram necessárias até a vinda de Cristo. Elas eram sombras do que iria acontecer. Ou seja, estas festas, elas apontavam para Cristo. E agora, elas já não são mais necessárias. Cristo cumpriu todas as ordenanças das festas solenes ao morrer na cruz por mim e por você. Bom, falaremos agora um pouquinho sobre Levítico 24. São muitos versículos, não dá para a gente falar tudo, mas vamos falar pelo menos um pouquinho de cada um. Levítico 24 trata sobre o sustento e o cuidado que devemos ter com as coisas da casa do Senhor. Levítico 24:1 diz: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. E no versículo 15, ainda de Levítico 24, diz: dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Então, eu destaquei aqui duas coisas, conforme eu falei da primeira, sobre a importância de manter o sustento das coisas da casa de Deus e o cuidado de não blasfemar contra o nome do Senhor. Então, eu destaquei apenas dois pontos do livro de Levítico, mas teria muitas outras coisas que poderíamos tirar desse capítulo, mas o tempo não permite. Agora falaremos sobre Levítico 25. Levítico 25, ele fala de duas ordenanças para que o povo de Deus, eles tivessem um ano de descanso. Como assim? Levítico 25:1 diz: o Senhor disse a Moisés no Monte Sinai: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos vocês semearão os seus campos, e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os frutos dela. Porém, no 7º ano haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem os seus campos, nem façam a poda das vinhas, mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento. Então, 6 anos trabalhando, e no 7º ano, ano de descanso para a terra, ano que o povo deveria utilizar para adorar ao Senhor. E depois, ainda em Levítico 25, ele fala mais ainda do ano do jubileu. Então, a cada 6 anos, do 7º separado. E depois de 7 vezes isso, quer dizer, depois de 49 anos, no 50º ano, o ano de número 50, Deus ordenava o ano de jubileu. E como era isso? O ano que santificareis, Levítico 25:10-12 diz: santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será de jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis a uva das vinhas não podadas, porque é jubileu, santo será para vós. O produto do campo comereis. Então ele está dizendo que neste ano era para que fosse liberto todo mundo que fosse escravo, era para que neste ano não se plantasse, não trabalhasse a terra, mas aquilo que nascesse espontaneamente poderia ser consumido, e que também deixasse
que os pobres, as pessoas que não tinham como plantar, pudessem estar ali e ter um alimento. Podemos tirar diversos ensinamentos deste capítulo de Levítico 25. Vou citar alguns. Cuidar do solo para a reposição de seus nutrientes e, consequente, uma melhora nas próximas colheitas. Então, quando fala para descansar a terra, além da adoração ao Senhor neste ano inteiro, tem um sentido prático, que hoje esse costume é chamado de pousio agrícola. A terra fica descansando no 7º ano, ou pelo menos após um certo período, talvez não 7 atualmente, mas depois de um certo tempo, a terra começa a descansar para poder repor os seus nutrientes e depois ter uma qualidade melhor para as futuras plantações, as futuras colheitas. Também ela fala sobre assistência social, conforme eu falei ainda agora. Os frutos da terra em descanso, eles serão para alimento a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo. Se o teu irmão empobrecer e suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Então ele está dizendo que nesse período deveria ser um ano de comunhão com todos, né? O servo, a serva, o jornaleiro, quer dizer, aquele diarista, e o estrangeiro que estava ali trabalhando entre o povo de Israel. E ele fala que o povo devia ajudar, uma forma de assistência social a todos. Também ele mostra a necessidade de amor ao próximo. E esse capítulo pega a igualdade de direitos entre pobres e ricos. No versículo 17, ele fala: não oprimais ao vosso próximo. Então, tem que tratar o próximo sem opressão. Então, tem que tratar todos com amor. E também era uma ordenança desse ano 50º, o ano do jubileu, que as dívidas fossem perdoadas e fossem restituídas as propriedades aos seus donos originais. Como assim? Bom, eu tinha uma grande dívida com uma determinada pessoa e não consegui pagar, então eu dava a minha propriedade, minha terra, minha fazenda como pagamento. Mas ao chegar esse ano de jubileu, isso deveria me ser restituído por aquele que estivesse de posse momentânea da minha terra. E também, neste ano, caso tivesse servos trabalhando para você, eles deveriam ser libertos. Ele fala que proclameis a liberdade da terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E então ele fala que cada um retornará à sua possessão e à sua família. Porque muitas vezes uma pessoa era vendida como escravo para poder pagar uma dívida. E nesse momento era a hora de ele retornar à sua família. Este capítulo também nos mostra que devemos confiar no Senhor. Porque se aquele povo não podia plantar durante um ano inteiro, como é que ele ia sobreviver, já que não tinha emprego no sentido carteira assinada, você não ia no mercado fazer compra? Como é que não tinha caderneta de poupança, nem fundo de garantia para quando fosse mandado embora, pegar o valor do fundo de garantia e se manter? Bom, nada disso. Mas, muito mais que isso, tenha as poderosas mãos do Senhor cuidando de nós e cuidando daquele povo. Levítico 25, de 20 a 22, diz: se disserdes, que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe? Então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano, semeareis e comereis das colheitas anteriores até o 9º ano, até que venha a sua messe, comereis da antiga. Ou seja, 6 anos estava trabalhando, no 7º não plantava, não colhia, era dedicado ao Senhor. No 8º ano, podia plantar, mas não ia ter imediatamente a comida. Estava acabando de plantar, tinha que esperar aquilo crescer para poder colher.
Então Deus providenciava tanto para o 7º ano que eu não trabalhava, quanto para o ano depois que ia plantar, até que se colhesse no 9º ano, tinha suprimento dado por Deus. Então, mostra que devíamos naquele tempo e hoje e sempre confiar no Senhor. Deus proverá para nós o sustento. Deus proverá. Resumindo, assim como nós vimos na lição passada, lá em Levítico 19, que as ordenanças do Senhor, elas servem para todas as áreas da nossa vida, nesses capítulos que nós acabamos de falar, nós vimos que Deus, ele dava ordenança para tudo, todas as partes da nossa vida, todas as nossas dúvidas têm resposta na palavra de Deus. E mais especificamente, naquele momento de Levítico, o povo ele vinha de um longo período de escravidão no Egito. E muitos sequer conheciam o Senhor e não sabiam de seus mandamentos. Muitos deles, inclusive, seguiam aos deuses egípcios. E como conhecer o Senhor e como obedecer às regras que você sequer conhecia? Então esse livro, ele ensinava detalhadamente como o povo devia proceder. E mais ainda, ele completava com uma preciosa promessa. Se eles obedecessem, eles seriam aprovados pelo Senhor e teriam tudo que eles necessitassem. Então, nos mostra que devemos confiar no Senhor e guardar um momento para louvar, para cuidar das coisas do Senhor. Então, é muito importante isso. Confiar plenamente na providência divina. Então, apesar dessas festas, elas serem escritas e determinadas lá no Antigo Testamento, nós já falamos que não há necessidade de replicarmos essas festas hoje, porque Deus já as cumpriu morrendo na cruz por nós. Elas nos mostram que aquele povo, assim como nós, precisava tão somente estar firmado nas promessas do Senhor. Então que Deus, ele coloque em nossos corações aquilo que eu não consigo explicar, não consigo falar. Então que o Senhor também aceite o culto que daqui a pouco prestaremos aí. Vamos orar encerrando o nosso estudo. Deus, muito obrigada pela tua palavra, Senhor, que é tão maravilhosa, Deus, e obrigada, Deus, por tu nos dar o teu Santo Espírito para que possamos entender aquilo que tu queres para nossas vidas. Obrigada, Deus, porque mais uma vez tu falou conosco através da tua palavra. Obrigada por tantas coisas que tu tem feito. Te pedimos que tu aceite o culto que daqui a pouco prestaremos a ti. Obrigada, Deus, por tudo, Senhor. Amém, meu Jesus.